Nessa parte, vamos compreender os diferentes desenhos de estudo. Em geral, quando se trata de pesquisa em saúde, o primeiro passo da metodologia é definir o desenho de estudo utilizado. É importante entender que tudo está interligado. Então, eu só posso escolher o desenho de estudo mais adequado para a minha pesquisa após eu saber aonde eu quero chegar com o meu trabalho. Por isso, se esses aspectos ainda não estão claros para você, assista novamente os vídeos anteriores. Na área da saúde, a qualidade da evidência científica possui relação direta com os desenhos de estudo, ou seja, a melhor evidência científica geralmente é aquela que foi originada de estudos com delineamento metodológico mais rigoroso. Nesse contexto, é válido conhecer a pirâmide de evidência científica, cuja base é formada por desenhos metodológicos que produzem evidência de menor qualidade e no topo encontram-se os estudos com maior rigor metodológico e, consequentemente, evidências de melhor qualidade. Seguindo esta pirâmide, apresentaremos os desenhos de estudo da base ao topo. Podemos dividir os desenhos naqueles que são observacionais, ou seja, não há qualquer intervenção direta no participante ou paciente, os que são experimentais, onde ocorre efetivamente uma intervenção controlada pelo pesquisador, e os estudos de revisão, que são realizados a partir de dados secundários. Dos estudos observacionais, nós temos os relatos e séries de casos, onde são feitas descrições detalhadas de um ou de alguns casos de doenças ou situações clínicas incomuns. Esse desenho também pode ser utilizado para descrever a experiência de um centro de referência. Estudos transversais, também conhecidos como de prevalência ou de corte seccional. Esse delineamento é utilizado para medir a prevalência de doenças, por exemplo. É um estudo onde as medidas de exposição e efeito são realizadas ao mesmo tempo. Os estudos de coorte, também conhecidos como longitudinais ou de incidência, são utilizados para acompanhamento dos eventos principais do estudo de forma prospectiva ou retrospectiva. Nos estudos de caso-controle, o pesquisador parte da doença para elucidar as causas ou fatores de risco, tomando como comparação um grupo de pessoas com igual probabilidade de ser exposto ao fator de risco e com características gerais semelhantes ao grupo de casos, exceto, obviamente, pelo fato de não ter a doença em estudo. Os estudos ecológicos ou de correlação são trabalhos onde a unidade de estudo é uma área geográfica e as unidades de análise são grupos de pessoas ao invés de indivíduos. Dentre os estudos experimentais, nós temos os ensaios clínicos randomizados, que são estudos prospectivos utilizados para estudar os efeitos de uma intervenção em particular. É considerado o delineamento de estudo padrão ouro para testar a eficiência de uma nova intervenção. Nesse desenho, os indivíduos selecionados são aleatoriamente alocados para os grupos de intervenção e controle, e seus resultados são avaliados comparando-se os desfechos entre os dois grupos. Nos ensaios comunitários, os grupos de tratamento são comunidades ao invés de indivíduos. Esse é o delineamento apropriado para doenças que tenham suas origens nas condições sociais e que possam ser facilmente influenciadas por intervenções dirigidas ao comportamento do grupo ou dos indivíduos. Nesse tipo de estudo, geralmente se utiliza uma intervenção preventiva. Os ensaios de campo envolvem pessoas que estão livres da doença, mas estão sob o risco de desenvolvê-la. Tem como propósito a prevenção da ocorrência da doença, mesmo entre aquelas de baixa frequência. Uma coisa muito importante é, nem sempre a gente consegue realizar os estudos mais robustos por limitações de tempo, de infraestrutura e até por limitações inerentes ao próprio tema de estudo. Agora que você já sabe sobre os desenhos de estudo, você deve escolher aquele mais apropriado para o seu trabalho. Acesse o material final e vamos seguir para a próxima aula.